Sabe aquele trauma de infância? Ser o burrão da sala? Aquele que ficava lá no fundão tentando parecer descolado, mas na verdade estava desesperado para não ser chamado na lousa. E claro, aí o inevitável acontece. O professor te chama, você levanta suando frio, tropeça no próprio pé, chega na frente e solta uma resposta tão absurda, mas tão absurda, que até aquele seu colega que come cola fica te julgando. E o pior, bem na frente daquela menina que você gostava, aquela que você queria impressionar. E agora ela só te olha com aquela cara de: nossa, esse aí nem com reforço escolar. Pois é, meus amigos, sabe quem viveu exatamente essa experiência? O ilustríssimo ministro Alexandre Oglandi, que tomou uma verdadeira aula de direito internacional, não de um professor qualquer, mas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Uma carta tão didática, mas tão humilhante, que dava até para ser impressa, grampeada e entregue para os colegas da classe inteira ler. O problema é que ele tentou esconder, fingir que nada aconteceu. Mas, meu querido, a fofoca vazou. E agora tá todo mundo rindo. Até aquela menina da primeira fila. Se ajeita na cadeira, pega a pipoca, porque hoje a gente vai ler essa carta juntinhos, em voz alta, como se fosse ditado na 4ª série. Meus amigos, amigas e amigues, vazou! Sim, vazou mais forte do que o nariz do sempre gripado Lindbergh Farias. Pois bem, a vergonha, jornalista indo pra rua de capacete. É uma coisa inusitada. E não foi qualquer coisa que vazou, foi nada mais nada menos do que a carta de repreensão que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos mandou para o nosso querido, excelentíssimo, plenipotenciário e autoproclamado xerife digital, senhor Alexandre Oglandi do Soviético Tribunal Federal. E se você achava que já tinha passado vergonha na vida, tipo responder Pra você também! quando alguém te deseja Meus pêsames. se segura, porque isso aqui redefine o conceito de humilhação internacional. A coisa é tão grave que até a CNN, aquele antro de jornalismo progressista, teve que noticiar. E o jornalista Lorival Santana não mediu palavras. Os Estados Unidos costumam tratar dessa forma só ditaduras. Carta que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, cuja íntegra nós aqui da CNN Brasil tivemos acesso agora, pouco antes de começar o WW. Essa carta foi endereçada no dia 7 de maio deste ano, passou ali pelo Ministério da Justiça do Brasil para ser finalmente remetida ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. É a nossa manchete, inclusive, agora do site da CNN, e a íntegra da carta está na manchete do site da CNN Brasil para quem quiser ler. Nós destacamos aqui o que nós consideramos os principais trechos dessa carta do governo Trump para o Alexandre de Moraes. Basicamente é isso. Nesse trecho aí, já traduzido pelo nosso time aqui da CNN Brasil, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos diz a Alexandre de Moraes: não nos posicionamos sobre a aplicabilidade das diversas ordens e outros documentos judiciais que ordenam a Rumble agir dentro do território brasileiro, o que é uma questão da lei brasileira. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam ao Rumble a realizar ações específicas nos Estados Unidos, informamos respeitosamente que tais diretivas não são ordens judiciais executáveis nos Estados Unidos. Separamos também outro trecho da carta do governo Donald Trump para o ministro Alexandre de Moraes, que, de novo, nós tivemos acesso agora há pouco. Diz esse trecho: as ordens do Tribunal Brasileiro não são executáveis nos Estados Unidos, a menos que haja procedimentos bem-sucedidos de reconhecimento e execução nos Estados Unidos. Lorival, é normal isso? Isso
um governo, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mandar enfim, a carta inteira, né? Ela tem vários, quase que uma aula ali, né? Querendo falar, Alexandre de Moraes, você tem que agir assim, não da forma como você está agindo. Eu queria saber se na sua experiência toda é comum ver isso. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela apuração. Você usou aí elegantemente o plural majestático, mas foi você que conseguiu a carta, que é importante para a gente entender em que lugar nós estamos nessa situação entre Estados Unidos e Brasil. Eu nunca vi isso, principalmente em se tratando assim, de dois países que são parceiros, né, que têm uma boa relação e que são duas democracias, né? Os Estados Unidos, eles costumam tratar dessa forma ditaduras contra as quais eles têm uma série de críticas públicas já e tal. Essa é uma reprimenda. Eles colocaram o advérbio respeitosamente, mas é uma reprimenda direta, né, assim, e isso eu acho bastante grave do ponto de vista diplomático. O cara até engasgou para falar que estamos sim em uma ditadura. Ditaduras. Que delícia! Como é bom ver isso. Os comentaristas esquerdopatas ficam procurando palavras para falar. O que me espanta é o milindre dos jornalistas para falar sobre algo tão sério. Parece que estão com medo de algo ou de alguém. Os Estados Unidos só dispensam esse tratamento a ditaduras. Ainda bem que vivemos em uma plena democracia purgante, pujante. Ui. Agora falando sério, os Estados Unidos costumam tratar assim ditaduras. Será que as pessoas inteligentes como os artistas, os jornalistas da Globo, da Folha e outros não perceberam que o Brasil tá estranho? Trump resolveu tratar Chandelle e companhia como moleques. E haja cascudo. As baratas militantes, travestidas de jornalistas, estão em pânico, pois estão sendo desmascaradas. Já as autoridades continuam fazendo a egípcia. Simplesmente deram uma aula de direito para o ovo togado. Que vergonha. A carta é um tapa de luvas de pelica cravejada de deboche jurídico. Ela é humilhante por ser tecnicamente perfeita. Uma aula de direito. Faz o Xandemar, a mais alta autoridade do judiciário brasileiro, parecer um estagiário incompetente de escritório de advocacia de fundo de quintal que erra até no adoçante do café que traz para os chefes. Depois dessa bronca, vai ficar mais difícil para que os puxa-sacos da OAB e da USP tenham a cara de pau de manifestarem apoio ao cabeça de manequim. A carta não tem palavrão, não tem gritaria. É aquele tipo de bronca elegante que destrói tua moral mais do que uma diarreia na primeira noite na casa da namorada. Mobral jurídico em alta! Sabe aquele momento que até o básico do básico vira aula? Pois é, os Estados Unidos tiveram que ensinar isso para o Xandemar. É como ter que explicar para o estagiário que a impressora não funciona na força do pensamento. Mesmo que tente processar, abrir a ação, bater o pezinho, as cortes dos Estados Unidos vão olhar para isso e dizer não! E por quê? Porque a legislação dos Estados Unidos protege a liberdade de expressão, algo que aparentemente virou peça de museu aqui no Brasil. Como aprender os princípios basilares do direito internacional privado em uma carta-aula? Essa é só a primeira da série.
Outras virão. E o mais surpreendente é que Chandirene se tornou recentemente professor titular de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da USP. É um exemplo emblemático do quanto estão decadentes as nossas universidades públicas. Depois dessa carta, os livros dele vão acabar sendo usados como peso de papel ou para escorar a porta, hein? E não é só o Chandecir que está preocupado. Os principais parceiros de Lula, os banqueiros, já estão sabendo que pode sobrar para eles também. Efeito Alexandre. Governo teme que possível sanção, ministro, atinja bancos brasileiros. Governo deu ordens para que fosse mapeado se briga com Donald Trump pode respingar em instituições financeiras. Ai, não. Sob reserva, o corpo jurídico de diferentes ministérios e do Palácio do Assalto, Planalto, recebeu nos últimos dias ordens para mapear possíveis consequências para empresas e autoridades diversas, caso Chanderleia de fato seja alvo de sanções dos Estados Unidos, com base na chamada Lei Magnitsky. A preocupação do governo stalináceo é que grandes bancos nacionais que operam nos Estados Unidos e fazem transações em dólar possam de alguma forma ser penalizados na esteira da briga entre o governo de Donald Trump e a gangue do Careca. Esse Xandão vai me ferrar tudo com os bancos, vai ferrar tudo nós, viu? O cenário chegou à mesa do presidente Satanaine depois que o Marco Rubio deixou bem claro como vai tratar ditadores. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Entre as punições administrativas ao cabeça de espelho estão a impossibilidade de ele usar cartões de crédito de bandeiras americanas, ser impedido de viajar aos Estados Unidos, sem falar que o escritório de advocacia de seus familiares e uma empresa de consultoria e treinamento que tem a esposa e os filhos dele como sócios podem se tornar alvos também. A treta acendeu o sinal amarelo no gnomo de 9 dedos, porque, a depender da extensão da canetada de Trump, a penalidade a Chandler Clayson poderia implicar em multa a bancos brasileiros que estariam em casos específicos sujeitos ao ordenamento jurídico americano. E o Lula adora banqueiros, né? Pelo diagnóstico do governo, funcionaria assim. Mesmo que o cabeça de pirulito não tenha um centavo em contas correntes nos Estados Unidos, bancos brasileiros que operam em território americano poderiam sofrer multas se transacionassem com Alexandre ou com familiares e empresas ligadas a ele. O governo do descondenado está tão preocupado que até mapeou a última vez que isso aconteceu. Foi há cerca de 15 anos, quando o Banco do Brasil foi multado pelo governo americano em milhões de reais por permitir que uma pessoa sancionada usasse uma conta dela em uma agência do banco nos Estados Unidos. A Veja, também com o símbolo químico do cobre na mão, consultou especialistas e não gostou do que ouviu. Eles disseram que uma prática comum entre instituições financeiras é fechar as contas de pessoas penalizadas pela Magnitsky para evitar futuras dores de cabeça. Entre interlocutores que acompanham a situação dentro do governo, a avaliação é a de que os desdobramentos de uma eventual sanção ainda são imprevisíveis, mas os bancos, ainda que pressionados por multas, não retirariam o ministro Chandemar de sua lista de correntistas. Sonho meu! Deixa só eles serem cortados do sistema SWIFT e nunca mais poderem operar com dólar, pra você ver. Para quem dizia que não iria dar nada, até que eles estão bastante preocupados, né? A ficha caiu. E não foi só a ficha. Caiu a ligação, caiu o sinal, caiu a dignidade e caiu o cu da bunda no Palácio do Planalto.
E pensar que a Lei Magnitsky foi criada para punir gente do Kremlin e agora está batendo na porta do Soviético Tribunal Federal do Brasil. Dessa vez não fui eu, não. Os banqueiros estão em pânico. Os atos do cabeça de cotovelo criaram um efeito dominó. Spoiler, o Chandelle e os demais coleguinhas e subalternos que forem sancionados serão vomitados pelo sistema. Os bancos terão muito mais a perder mantendo as contas de qualquer desses ativa quando for efetivada a Lei Magnitsky. Não vão pagar para ver, pode ter certeza. Eu já estou imaginando quem vai ser a primeira caixa de banco a dizer: Então, senhor, deu não autorizado o seu pagamento. O Paulo Figueiredo já esboçou os possíveis bancos atingidos. Eu não fiz uma aula de spinning. Mas eu quero que vocês vejam alguns exemplos de empresas que são obrigadas a cumprir as sanções ou FAQ por terem relações com os Estados Unidos. Só alguns exemplos. Mastercard, lei dos Estados Unidos, então esquece cartão Mastercard para o Alexandre. Visa, passa sobre a lei dos Estados Unidos, esquece cartão Visa. American Express, lei dos Estados Unidos, esquece cartão Amex. Eu não sei se talvez eles façam o Ministro Card, alguma coisa assim, SPF Card. Mas eu sei que vocês já sabiam desse caso. Eu quero saber coisas que a maioria das pessoas não sabiam. Vocês querem saber que alguns bancos que estão sob as leis dos Estados Unidos, sem nem você perceber, por exemplo, o Nubank. O Nubank tem inclusive registro na SEC, na Comissão de Seguros e Transações dos Estados Unidos, tem ações negociadas na Bolsa, tem subsidiário nos Estados Unidos, atua sobre a jurisdição americana, esquece Nubank. Itaú opera nos Estados Unidos como Itaú S.A. Securities, tem holding registrado na SEC, tem ações negociadas na Bolsa de Nova York, inclusive o código é ITUB. Conta no Itaú, esquece, Alexandre. Se tiver, vai ser bloqueado. BTG Pactual, lembra que o rumor, Alexandre tirou as coisas do BTG Pactual, atua nos Estados Unidos, chama BTG Pactual US Capital LLC, registro junto à SEC e à FINRA, que é a Autoridade Financeira Regulatória. BTG também não tem. Santander, operações nos Estados Unidos como Santander Bank, sediado no maravilhoso estado da Pensilvânia, já vai ser cancelado contas também no Santander, não só do Santander, também não só do juiz, do pseudo-juiz, como das pessoas associadas a eles. Bradescão é brasileiro. Presente nos Estados Unidos como Bradesco Securities Inc., sede em Nova York. Tem também ações negociadas na Bolsa de Nova York, código BBD. XP, queridinha da elite brasileira, atua nos Estados Unidos com XP Investimentos US, LLC, sede aqui, Miami, ação listada também na Nasdaq. Tudo isso não é achismo. É uma análise muito simples do que diz o texto da Lei Magnitsky da IEPA. Banco do Brasil, aqui BB Américas. Caixa Econômica tem contrapartida para fazer câmbio. Todos têm. Eu brinco com vocês, até o crediário da Magazine Luiza, onde eu tenho certeza que o Alexandre utilizou para comprar aquele belo Patek Philippe que ele usa, um dos relógios que ele usa, até crediário da Magazine Luiza tem transação internacional. Então a Mônica vai rir, né? Eu tô falando, Caixa do Brasil, Caixa Econômica do Banco do Brasil. Ah, mas os bancos não vão fazer isso, Alexandre. Claro que vai ter conta em banco. Meu amigo, a briga é com gente muito maior do que o Alexandre. Até outro dia, o Chandelier era tratado como um bezerro de ouro, mas agora se transformou numa bigorna de chumbo difícil de carregar. O peso de bancar o homem ficou inviável. Olha o tamanho do problema diplomático e econômico que o nosso reizinho pode se tornar. Todo mundo vai soltar a mão e entregar ele aos leões, até mesmo Gilmar. E é isso, Brasil. Enquanto você tá aí batalhando para pagar o boleto, o cartão de crédito e o Pix do pastel na feira, tem ministro no STF que está mais preocupado se vai conseguir passar o Réveillon em Nova York ou se vai ter que se contentar com o Guarujá mesmo. Antes, Diálogos Esfera New York. Agora, Fórum Esfera Guarujá? E é isso, meus consagrados. No fim das contas, nosso querido Chandecir está vivendo exatamente aquele pesadelo que todo aluno burrão já experimentou na vida. Ser corrigido em público, na frente da sala inteira, levando aquele esculacho pedagógico que dói mais no ego do que na alma. Mas também, quem manda não fazer o dever de casa, né? Quem vive ignorando as regras, desrespeitando o livrinho das leis, fingindo que é o dono da escola, uma hora dá nisso.
humilhação pública. E não é mais só na sala, é na escola inteira, no bairro inteiro, no planeta inteiro. E o mais divertido? Isso é só o começo, porque quando o professor chama na frente da sala, é só a advertência. Depois vem a reunião com os pais, a suspensão e quem sabe até a expulsão da escola dos países civilizados. Então segura, Xandão, porque a lousa ainda está cheia de coisa para você aprender e a classe inteira está assistindo, rindo e anotando. Nos vemos na próxima aula, pessoal! E não esquece, quem não aprende, apanha da vida e às vezes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Desculpe, senhor, mas seu visto foi cancelado. O senhor precisa voltar para o Brasil. Aqui está seu passaporte. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.